Ele é professor titular da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, doutor em Educação pela Unicamp, editor executivo da revista Êxitos, do PPGE da UFOPA, membro do Conselho Editorial da Editora Navegando, membro do Corpo Editorial Científico Nacional da revista StudBR Online, entre outros periódicos qualificados. É avaliador de instituições e instituições de cursos pelo INEP, é líder do grupo de estudos e pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil, o StudBR UFOPA, é presidente da Academia de Letras e Artes de Santarém, sócio fundador do Instituto Histórico e Geográfico do Tapajós, membro da Sociedade Brasileira de História da Educação, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e da Sociedade de Educação Comparada. Tem experiência na área administrativa, no ensino, na extensão e na pesquisa, com ênfase em História da Educação, atuando principalmente nos seguintes temas: História da Educação, Política Educacional, Formação de Professores, Educação e Problemas amazônicos, tema que o traz hoje aqui. Nós temos o prazer de conversar, então, de TC em Reverso hoje, com o professor Anselmo Colares. Boa noite, professor. Boa noite, Juliana, boa noite a todos, boa noite a todas que nos acompanham. É uma satisfação, uma honra muito grande estar aqui nesse espaço, Tecendo em Reverso, né, que já fui antecedido aí por tantos colegas de qualificação e de produção, né, no campo educacional, e estou aqui à sua disposição, à disposição das pessoas que estão também nos acompanhando, para a gente conversar, né? Tecer em reverso. Que bom, professor, que alegria e sorte a nossa poder contar com essa entrevista hoje. Professor, pensando um pouco a história nas suas contradições, nas suas complexidades, né? Pensando nessa floresta tropical aí que cobre boa parte do Brasil e se estende até a Colômbia, como se dá a educação ao longo dos tempos na Amazônia, tendo em vista justamente essa complexidade aí da qual eu mencionei, essa complexidade geográfica, social e política presente nessa área do Brasil? É com você. Sim, há um interesse muito grande, né, e talvez recente mais ainda, sobre as questões da Amazônia, né? A Amazônia, claro que ela se tornou uma espécie de grife, né? Ela é reconhecida mundialmente, né? Às vezes até chega a ser mais conhecida do que outras áreas, ou às vezes até do próprio país, né? Só que esse conhecimento, muitas vezes, ele se dá de uma forma equivocada ou de uma forma superficial, ou também a Amazônia é muito vista pela sua floresta, né? Da sua exuberância, da cobertura vegetal, dos grandes rios, e dessas peculiaridades, né? Quando é pensado o aspecto humano, também muitas vezes o que é referenciado é a presença ainda de tribos ou de grupos isolados, né, de aldeias, né, usando um termo mais adequado, e isso faz com que também o conhecimento real, concreto da Amazônia, ele seja objeto, né, esteja sendo objeto de estudos, de pesquisas, de maneira a se repor ou a se oferecer ao mundo estas informações de uma maneira mais condizente, de uma maneira mais próxima, mais adequada para o que está presente aqui em nossa região. A Amazônia é considerada assim uma espécie de última fronteira, né? Onde o capital, na sua forma atual, ele se faz presente já muito intensamente, e isso causa um problema seríssimo, uma vez que a gente ainda tem uma grande parte da população
utilizando métodos, utilizando formas de trabalho que são muito próximas às formas milenares, anteriores, se a gente usar a contagem do tempo, Cristo, né, como marca nessa contagem, nós temos formas ainda anteriores a Cristo, né, alguns milênios antes. Né, ainda tem a prática, por exemplo, na agricultura, de derrubar o mato, queimar para plantar. Né? Bom, quando isso é em pequena escala e da forma como vem sendo feito milenarmente, não constitui problema, até porque é mais para a sobrevivência, são espaços pequenos. Só que, paralelo a isso, nós temos a presença intensa do agronegócio com o uso extremamente grande de agrotóxicos e de todos os outros componentes que são utilizados nessa agricultura de larga escala e, ao mesmo tempo, também fazendo um desarranjo social, uma vez que naquela agricultura familiar, naquela agricultura pouco intensiva, você tem o emprego de praticamente todas as pessoas da família, enquanto que nessas grandes áreas, quase tudo mecanizado, e com pouquíssimas pessoas trabalhando, ocupando grandes áreas, e aí essas pessoas tendo que vir para as áreas mais urbanas, né, para as cidades, que cada vez mais crescem em tamanho e em problemas, e são cidades praticamente sem arborização. Então, são muitas contradições aqui na nossa região, porque, às vezes, as pessoas pensam numa Amazônia, pensam nas cidades aqui, onde ela possa estar encontrando com animais selvagens, encontrando com índios, ainda naquela visão pitoresca que é passada, muitas vezes, nas escolas e em outros espaços. E quando, na verdade, as nossas cidades aqui são cidades extremamente problemáticas nesses aspectos. São cidades onde você quase não tem arborização. E são cidades com todos os outros problemas que afetam hoje a humanidade. Então, essa região, por isso que eu mencionei assim, como essa última fronteira, ela é constituída por essa série de situações em que a gente convive com um momento em que a gente convive com as coisas mais sofisticadas, ao mesmo tempo em que convivemos também com coisas ainda bastante atrasadas, né, no tempo. Não vou aqui fazer julgamento de que algo seja melhor ou pior, né, mas o descompasso entre essas situações. Bom, mas eu estou dizendo isso porque a sua pergunta foi relativa à educação. Mas a educação, nós entendemos que, como qualquer outra atividade humana, ela está profundamente relacionada com o trabalho, porque é pelo trabalho que o ser humano constitui a sua condição de existência, né? É o trabalho que garante a própria vida, né? Porque é pelo trabalho que se produz o alimento, e é pelo trabalho que se produz as condições que permitem ao ser humano estar abrigado, né, a sua moradia, né, o alimento que eu já me referi, mas a moradia e uma série de outras questões. E na relação de trabalho que o homem estabelece, nessa modificação que ele faz da natureza, ele também se modifica, né? E nessa relação ele precisa aprender, né? Aprender para que ele possa garantir a sobrevivência, falando em termos da espécie. A forma como o trabalho é realizada implica as formas também com que a sociedade vai se organizando e implica nas formas de aprendizagem, no ensino, no conhecimento, né? Que numa situação já mais recente, fazemos a distinção entre conhecimento mais elaborado e os saberes, né, populares, né, os saberes que são da tradição, dessa passagem oral, né, dessa passagem que a criança vai recebendo na base da imitação, que ela vai assimilando de forma sistemática, né, até chegar à forma escolar que chegamos,
e cujo desenvolvimento da instituição escola se deu já nas sociedades divididas em classes, né? Os exemplos que nós trabalhamos nos cursos de formação de professores e os que estudam essa temática sabem que isso remonta ao Egito, né, de algumas centenas de anos antes de Cristo, e também a Grécia, ali cerca de 4 séculos antes de Cristo. Ali a gente vai ter o começo dessa atividade mais sistemática, do que viria a se constituir mais adiante a escola. Essa escola, quando ela surge nessas civilizações já divididas em classes, ela já surge também destinada a apenas uma pequena parcela, aqueles que eram os senhores proprietários, né, de terras e dos meios de trabalho, enquanto que para a grande maioria apenas o trabalho em si, né, que não, e ainda sociedades escravistas em que a ocupação pelo trabalho não lhes permitia refletir sobre o que estavam a fazer, e com isso aquela minoria foi estabelecendo mais mecanismos de dominação, né, inclusive o domínio do conhecimento, né? Bom, então, como eu dizia, na Amazônia, né, quando você faz a pergunta sobre a educação na Amazônia isso não é muito diferente, no geral, mas quando a gente vai olhar as especificidades, aí nós encontramos, sim, muitas diferenças, porque aqui também existia uma civilização já implantada, né? Já há estudos que revelam, por exemplo, que enquanto que no Rio de Janeiro, lá na sua fase colonial, quando o Rio de Janeiro era a capital do Império, mas um pouco antes, né, quando o Rio de Janeiro já desponta como centro de referência na relação de colônia nossa com a metrópole, Portugal, enquanto lá havia cerca de 1.500 pessoas, né, morando na cidade, aqui na cidade que eu estou, que é Santarém, há registro de mais de 6.000 habitantes no mesmo tempo, né? Então, olha só que aqui existia uma civilização, né? Agora, essa civilização ela foi extremamente afetada com todos os processos de colonização, de ocupação, com as investidas em busca de mão de obra escrava, né, que no caso aqui foi a mão de obra indígena, né, que muitos não se permitiram escravizar e foram avançando mata adentro, né, se distanciando cada vez mais. Isso só modificou um pouco da presença dos jesuítas, porque aí eles tinham uma forma diferenciada de fazer essa. É isso que eu queria perguntar, professor, para o senhor, como se deu aí a influência dos jesuítas à época da colonização, especificamente aí nessa área? Pois é, então os jesuítas, diferente dos franciscanos, que também se dedicaram a essa tarefa de catequese, né? Mas assim, simplificadamente, dá para dizer que enquanto os franciscanos iam em busca do índio mata dentro, né, fazendo a conversão, e depois, quando voltavam, muitos já tinham, digamos assim, esquecido todas as recomendações, e muitos dos franciscanos foram vítimas, né, dessa espécie de deslize, né, de descuido, né, de entrar, catequizar, converter, dizer que não podia mais praticar certos atos, né, e no retorno, né, já passado um certo tempo, né, muitos foram, a história registra como heróis, mas ao mesmo tempo tiveram esses problemas, né? Com relação aos jesuítas, isso já não se deu, porque o jesuíta já foi mais habilidoso, né? O jesuíta ele fez aldeias, né? E nas aldeias ele mantinha já os índios que havia feito os primeiros contatos, e esses índios é que iam, então, buscar outros, né, para esses aldeamentos. Então, foram mais exitosos nessa relação. Só que na questão educacional, aqui para a Amazônia, teve um problema sério, porque quando a gente conhece a história educacional brasileira, nós sabemos que
os jesuítas foram a ordem religiosa que, por cerca de mais de 200 anos, praticamente foram, se não os únicos, mas a grande maioria dos professores do Brasil. Desde o regimento de Dom João IV, já foi essa determinação para que os primeiros jesuítas que vieram aqui para o país implantassem aqui escolas de ler, escrever, contar e cantar para os colonos, os filhos dos colonos e para os indígenas. Isso não durou muito tempo, porque logo em seguida a ordem religiosa dos jesuítas, ela sediada lá na Europa, ela organizou uma espécie, o que a gente hoje chama de currículo, né? Ela organizou todo um regramento de como deveria ocorrer essa educação, que foi o Ratio Studiorum, né? Umas regras para os estudos. E nessa organização, não considerava essas escolas de primeiras letras. Na linguagem de hoje, seriam as escolas já do ensino médio para diante. Então, esses 200 e poucos anos de educação jesuítica aqui, pouca coisa foi feita em termos de escolarização mais elementar, que deveria atingir a população mais pobre, inclusive os indígenas, né? Negros não, porque havia uma proibição dos negros frequentarem as escolas, mais ainda do que com relação aos indígenas. E esse modelo da Ratio Studiorum foi o que vigorou quando os jesuítas chegaram aqui pela Amazônia, né? Aquela fase inicial do José de Anchieta, de outros padres aí que também são bastante consagrados na literatura educacional, que inclusive fundou São Paulo, né, e outras grandes e importantes cidades do país, aquela primeira fase nós não vivemos aqui na Amazônia. A Amazônia já viveu essa fase já posterior. E também com a nossa extensão territorial, aqui foram fundados poucos seminários, poucos colégios jesuíticos, e esses poucos na região que corresponde hoje a Belém do Pará, né? Em termos aqui mais da Amazônia. Pelo Nordeste, teve um pouco mais do que na Amazônia, mas como eu estou me referindo mais à Amazônia, se concentrou basicamente em Belém. E lá a gente ainda encontra, até hoje, alguns vestígios, né, desse seminário, dessas escolas jesuíticas, enquanto que aqui, para a região onde eu moro, que já é mais para o interior, né, saindo de Belém na direção centro, né, se deslocando para o Amazonas, né? Então, se a gente olha no mapa, nós temos Belém de um lado, Manaus de outro, Santarém mais ou menos no centro, e essa região, então, mais afastada, aqui nós não tivemos essa presença jesuítica. Tivemos escolas muito rudimentares, muito elementares, que não resistiram ao tempo, né? Então, nesse sentido, a educação aqui foi muito mais prejudicada, foi muito mais precária. Se em termos de Brasil como um todo, esses 210 anos de educação jesuítica já não tem grandes comemorações a se fazer, né, porque foi um ensino destinado a poucos, né, com praticamente nenhuma garantia do Estado, né, que naquele momento, na Europa, né, porque se a gente pensar em Brasil, que a nossa colonização inicia em 1500, mas nós temos em 1822 o nosso ato de separação política, né, que independência ou emancipação política em 1822, e já no Império nós temos ainda essa presença jesuítica, mas na sequência nós tivemos uma série de outros fatos que talvez não seja o caso de discorrermos aqui pelo tempo e pelo tipo de diálogo que estamos mantendo, mas enquanto que após 1822, já no nosso Império, né, e avançando para o final do século XIX, enquanto nós vamos encontrar na França, por exemplo, o movimento da Revolução Francesa e a institucionalização de um sistema nacional de educação, e em vários países da Europa
surgiram esses sistemas nacionais de educação, aqui nós estávamos muito longe disso, né? Só veio acontecer a formação de um sistema nacional de educação aqui no Brasil já em 1960, né? Então, há uma distância, um descompasso muito grande. E mesmo nessa formação inicial, aqui na Amazônia, nós ainda fomos muito mais... o descompasso ainda foi muito maior. Em termos de Brasil como um todo, eu digo de uma forma simplificada que o pobre só chega na escola a partir de Vargas, né, portanto, a partir já dos anos de 1930, e só lá por volta de 1950 é que começa a chegar nos ensinos secundários, só a partir de 70 que o pobre vai começar a chegar na universidade, e assim mesmo na universidade particular, à noite, pagando pelos cursos, né? E só mais recentemente, já nos governos, a partir do presidente Lula, que você tem uma expansão desse sistema educacional em todos os níveis, alcançando segmentos da população que historicamente foram excluídos. Se isso é válido para o Brasil como um todo, é muito mais ainda, muito mais forte com relação à Amazônia. Só recentemente é que nós tivemos aqui na Amazônia a instalação de alguns programas de pós-graduação, só agora que estamos começando a formar mestres e doutores, né? Então, a compreensão que há sobre a Amazônia ainda é muito feita de fora, né? Não que isso seja por si um problema, mas é claro que quem é daqui, quem está aqui, quem vive aqui, quem vivencia na pele os problemas, espera-se que ele tenha melhor desenvoltura, melhor compreensão, melhor até a necessidade mesmo de conhecer para buscar soluções e que possa encontrar soluções viáveis, né? Não fantasiosas, né? Como eu dizia há pouco, muito do que se conhece ainda sobre a Amazônia é a partir de uma visão externa, externa do estrangeiro que circulou aqui pela Amazônia, várias expedições que nós tivemos aqui na Amazônia, e uma visão mais, agora próxima dos nossos tempos, mas ainda também de fora. Aliás, a Amazônia ela tem sido objeto de colonização, tanto de fora, né, de outros países, como também uma colonização interna, né? São esses elementos que a gente tem que levar em conta quando se fala desta região. Então, Juliana, a presença jesuítica aqui entre nós, ela ocorreu, ela foi intensa, mas não tanto quanto em outras regiões. Aqui nós tivemos, pelo menos nos anos mais recentes, a partir da República, nós tivemos a presença de outras ordens religiosas com muito mais destaque, né, com muito mais ênfase na educação. E principalmente algumas ordens religiosas em que os professores vieram ou da Alemanha ou dos Estados Unidos, né, e aqui se instalaram e criaram diversas escolas que são referência, né, em grande parte da Amazônia. Professor, diante dessas especificidades aí apontadas pelo senhor, como que a gente poderia pensar os processos capitalistas de extermínio do meio ambiente, entre outras ações, aí influenciando hoje em dia a educação na Amazônia? Sim, essa pergunta é muito interessante, muito perspicaz, né? Até porque teve algo que eu deveria ter sido mais explícito na questão anterior, né? Porque terminou que a minha resposta ela foi muito voltada para a educação escolar, né? Para um tipo específico de educação que a escola realiza, né? Que é a escolarização. E aí, por isso que eu disse que foi uma presença muito difusa, muito pequena do jesuíta. Mas se eu pensar a educação de uma forma ampla, pensar a educação como formação humana, sob todos os aspectos, aí nós tivemos uma presença fortíssima, tanto dos jesuítas como das outras ordens religiosas, no quesito catequese, né?
Então, a catequese, a catequização foi muito intensa. E por essa catequese, a formação do trabalhador, do proletário, né, da mão de obra que se ajusta, que se adequa para o modo de produção que já no início do nosso processo de colonização já estava se consolidando nos países centrais naquele momento, né? Inglaterra, a partir da Revolução Industrial, depois isso expandindo para a Europa e, na sequência, os Estados Unidos, né? Então, o desenvolvimento do modo de produção capitalista e da sua ideologia correspondente, que é o liberalismo, né? E do projeto burguês de civilidade, né? De tornar todo o mundo civilizado, né? A compreensão de civilização para eles era e continua sendo a compreensão da civilização do capital, né? O civilizado é aquele que se insere no processo produtivo capitalista, o outro é o outro, né? É o diferente, é o que deve ser eliminado. Essa ideia, essa concepção, ela já estava presente nesse nosso passado colonial e foi se fortalecendo no nosso período de império. Né? Aqui na Amazônia nós tivemos uma reação popular a esse tipo de escravização, a esse tipo de domínio, que foi a cabanagem, né? Ainda é um movimento que merece ser mais difundido, porque foi naquele conjunto de lutas na fase do início do Império, foi a única delas em que a população efetivamente tomou o poder, chegou no poder. Durou pouco tempo, né, teve vários problemas internos, né, as contradições desses processos, mas tem esse diferencial, né, tem esse destaque. Né? Eu não vou aqui discorrer muito sobre, mas fica a deixa, né, fica aqui merece até, Juliana, um dia uma conversa específica sobre esse movimento, né? Eu posso te indicar depois alguns colegas que são bons pesquisadores desse tema, mas, enfim, o que eu estava me referindo é que a educação, sob o ponto de vista da catequese, da preparação de mão de obra para o trabalho, da transformação do indígena em trabalhador, que vende também a si, a sua força de trabalho para o dono dos meios de produção, né, que tem a perda da condição de produzir e passa a ser apenas detentor da sua força de trabalho, que assim tem que vender a si próprio, né, vender as suas energias, a sua própria vida para a sobrevivência. Né? Então, esse é um processo que se instalou desde nossa fase colonial. E, nesse sentido, esta educação ela esteve sempre presente, mesmo que não tenha tido as escolas. Né? E aí é muito mais grave, porque com as escolas, mesmo que em pequena quantidade, a gente vai sempre tendo a presença do aspecto da contradição. Mesmo que a escola seja voltada para a finalidade de formar as classes dirigentes, para a finalidade de manter o poderio do capital sobre o trabalho, mesmo assim, ali por dentro vai florescendo, vai germinando o pensamento oposto, né? A ideia da libertação, a ideia da emancipação, né? A ideia de que o ser humano ele tem que se constituir de forma livre, integral, autônoma, emancipado, independente, não para que se torne indivíduo isolado, mas para que ele se pense enquanto um ser solidário, né, um ser coletivo, social, no sentido mais amplo e mais qualificado desse termo. Então, essa formação que nós tivemos e continuamos a ter aqui na Amazônia, no início da minha fala, eu estava dizendo que hoje
nós vivemos um processo de expansão das formas mais bruscas do capitalismo, né, de degradação da natureza para produzir cada vez mais, né, enquanto que arrasta milhões de pessoas para a miséria, né? Hoje, todos os estudiosos, né, quem se dedica a isso, mas até mesmo, não precisa ser muito estudioso, né, se você tiver alguma compreensão, alguma leitura, dá para ir verificando que o mundo hoje produz alimentos e produz os bens essenciais para as pessoas viverem de uma maneira extraordinária. Isso a gente chama que foi o desenvolvimento das forças produtivas. Se deu com uma intensidade muito grande, né, nesse modo de produção capitalista. Isso se intensificou demais. Acontece que, paralelamente, também essa produção, como ela fica de forma privada, como ela pertence a poucos, gera distorções extraordinárias, ao ponto que nós temos no Brasil uma dezena, ou pouco mais do que isso, de famílias que concentra em si a riqueza de mais de 50% do que o país produz, né? Então, se a gente pensar que poucas dezenas de famílias concentram mais da metade de toda a nossa riqueza, dá para a gente verificar o quanto que essa outra metade da população fica numa situação de muita vulnerabilidade social. E isso em todo o mundo se repete, né? Que é uma característica do modo de produção capitalista, a intensificação da produção, mas, ao mesmo tempo, o distanciamento das pessoas em ter acesso aos bens que são produzidos. E essa intensificação da produção ela se dá também com a intensa exploração da natureza, né? E regiões como a nossa são regiões onde isso acontece com muita intensidade, né? Tanto na questão dos minérios, né, que aqui temos a presença de muitos minérios, mas os minérios, como estão abaixo do solo, para tirar os minérios tem que primeiro aniquilar com a vegetação, né? Às vezes a vegetação não é tanto utilizada enquanto vegetação em si, mas muito mais para que possa permitir a extração do minério que está abaixo, ou então para permitir no momento anterior era a criação de gado, agora nesse momento é a plantação de soja em larga escala, né? Então, sempre nesse processo de produção capitalista, sempre a natureza ela é altamente destruída para poder gerar essa produção excedente, né, e continuar a manter os lucros exorbitantes das empresas que monopolizam a produção e a distribuição dos produtos, né? Então, hoje, na Amazônia, a sua pergunta, eu retomo ela para dizer que hoje na Amazônia, essa presença intensa do capital, ela causa a nós danos que podem ser irreversíveis, né? A gente tem acompanhado alterações climáticas, alterações no regime das águas, né? Alterações na vida das populações como um todo, né? E que são assustadoras quando se fazem as projeções para os próximos anos, para as próximas décadas, a gente começa a verificar que está sendo quase que irreversível, e principalmente nesse momento, com o governo que estamos tendo, que dá cobertura para essa destruição, né, que todos os discursos, já desde a fase de campanha, e desde muito antes, né, os discursos do presidente, os discursos do próprio ministério que deveria, do meio ambiente, que deveria cuidar, né, dessa nossa proteção, os discursos são bastante incentivadores desse modelo de produção em larga escala, desse modelo de produção que agride
fortemente a natureza e a espécie humana, né? Porque não é apenas a natureza que corre esses riscos, né? Fundamentalmente, somos nós, porque sem a espécie humana, a natureza se recompõe. Não demora nem muito tempo, né? Talvez uns 100 ou 200 anos. Agora, sem a natureza, a espécie humana não sobrevive nem 10 anos, né? Então, isso é muito calamitoso. A gente tem enfrentado esse problema e, na educação, nos cabe também fazer coro àqueles que, das áreas ambientais, alertam para essas questões. Na educação também, nós temos o dever, nós temos a responsabilidade de estar formando pessoas que estejam atentas a esses processos, né? E que possam se engajar nas lutas para que a vida, né, de todas as espécies possa ser mantida, né, para que possa haver esse equilíbrio da natureza e, fundamentalmente, para que o ser humano possa ser visto de forma respeitada nas suas diversidades, né? Aqui nós somos uma região onde isso é muito intenso, né? A presença da diversidade interna, né, que já é das nossas origens, das diversas etnias aqui presentes, e as diversidades que foram se formando, né, com a presença dos negros, com a presença dos próprios colonizadores portugueses e de outras nacionalidades, e com a presença hoje também de brasileiros de todas as regiões, de todos os estados, né? Essa diversificação ela é importante, ela é rica, e é importante saber conviver com toda ela, né? Conviver educadamente, respeitosamente, que também é uma tarefa da educação. O ensino, o aprendizado dessa pluralidade, do respeito à diversidade. Professora, nossa amiga Maria Leite faz uma pergunta aqui pelos comentários. Aliás, a pergunta dela me fez lembrar uma época que eu estive na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e que eu percebi também tristemente, essa situação. Professor, quais são, na sua percepção, os desdobramentos da presença atual dos neopentecostais na Amazônia? É uma resposta que é válida não só para a Amazônia, né? É válida, acho que para o país e ultrapassa até o país, porque nesse título aí de neopentecostais, né? Esses neos quase sempre são muito problemáticos, né? Porque se a gente pensa no neoliberalismo, é mais problemático do que o próprio liberalismo, né? Quando a gente faz as leituras do liberalismo, nós verificamos lá nos seus clássicos, como Adam Smith, né, a defesa da presença do Estado naquelas áreas em que a iniciativa privada não conseguisse dar conta, né? Ao passo que no neoliberalismo nem isso nós temos, né? É deixar à míngua mesmo as pessoas onde a iniciativa privada não chega e o Estado também não chegando, as pessoas ficam à deriva, né, sobre todos os aspectos. E eu me referia a esse outro neo, né, porque nós temos no meio da religião cristã, vamos pegar essa, mas poderíamos citar várias outras, né, mas nas religiões cristãs, de um modo geral, desde aqui, do início do nosso processo de colonização, nós tivemos jesuítas e outros, né, de outras ordens religiosas, né, franciscanos e outros, que eu digo assim, imbuídos dos mais nobres propósitos. Portanto, quando a gente faz uma fala dizendo que a catequese realizada pelos jesuítas foi danosa para os indígenas, foi danosa com relação ao respeito ao modo de vida e à diversidade, né? Nós não estamos com isso desqualificando um ou outro jesuíta imbuído desses maiores propósitos, mas a gente tem que pensar a coisa de forma na totalidade, né? Nós temos que pensar a coisa institucionalmente.
E quando pensamos assim, a instituição igreja, naquele momento, no geral, ela fez mais malefício do que benefício, né, olhando sob essa perspectiva do respeito às diferenças, ao modo de vida, né, que a nossa população inicial mantinha. Já nos anos mais recentes, né, essa presença intensa dos neopentecostais, eu classifico ela como muito danosa, porque fazem a defesa de um Deus que se abastece de trocas, né? É um toma lá da cá. Dizer, para você ter prosperidade, você tem que pagar por isso. Isso remete para aquela fase lá em que a Igreja Católica foi questionada, né, no movimento da reforma, né, da venda de indulgências, né, e todos aqueles processos, e que levou, inclusive, católicos, né, lideranças católicas como Lutero, a fazer a contraposição a isso. Só que depois a igreja que ele fundou, né, também adota as mesmas regras, né? Essa venda descarada de promessa de salvação, de promessa de prosperidade, é uma das características dos neopentecostais, né? Uma característica forte. Mas mais do que isso, essa entrada aqui na Amazônia, essa entrada nos locais onde nós temos a presença ainda de grupos indígenas, sejam aqueles que já estão vivendo mais próximos da população como um todo, ou seja, a entrada desses neopentecostais naquelas regiões onde estão populações mais isoladas, em qualquer dos casos, é muito ruim, porque leva esta visão de fazer tudo de forma mais individualizada, né, de querer a sua realização pessoal e não a realização coletiva, como historicamente assim se processava. Então, onde a gente vê a presença desses grupos, nós observamos que o processo de individualização ele se intensifica. E também uma baixa compreensão, ou às vezes até um não querer compreender a realidade, os problemas, como sendo decorrência da ação humana, como sendo históricos, né? Então, isso constitui, a meu ver, um dos problemas, se não o mais grave, um dos problemas mais graves, que é quando a pessoa naturaliza tudo. Então, a tendência desses chamados missionários, desses que levam essa mensagem para a população, né, a tendência é transformar todas as pessoas em adeptos de uma descrença do conhecimento, né? Então, isso é muito ruim, porque é uma regressão na história da humanidade. A gente vê por onde esses grupos passam, as pessoas ficam de uma tal maneira, fazem a cabeça delas de uma tal maneira que elas não se envolvem nos processos de luta porque entendem até que aquele sofrimento seja necessário. E não procuram saber, não procuram, e mesmo que se diga, a gente tem muita dificuldade em fazê-los compreender que o sofrimento que está presente é um sofrimento que foi produzido historicamente. Não é essa história de dizer que sempre foi assim e sempre assim será, né? Mas esses grupos, eles levam essa mensagem, faz com que essa mensagem se solidifique. E isso cria muita dificuldade para um processo de compreensão e de atuação política transformadora, né? E aí, junto com isso, vai essas mensagens de terraplanismo, vai essas mensagens de negação
da ciência, vai as mensagens de descaracterização de tudo que é diferente, né? Uma tentativa de padronizar, né? Como se tudo que sai desse padrão é pecaminoso, é errado, né? É indecente, e aí as pessoas muito se fecham nessas visões e são presas muito fáceis dos piores tipos de usurpadores da humanidade. Né? E aí, quando se mistura esse movimento religioso com a política também da pior espécie, e quando se mistura tudo isso também com essa onda que nós estamos assistindo em várias partes do país, né, das milícias, né? Então, essa junção, que inclusive no nosso próprio Congresso Nacional ela se faz presente e muito forte, né, tem até os nomes que foram dados para isso, né, as bancadas da Bíblia, da bala, do boi, né, é o BBB que está lá presente, mas enfim, quando se junta tudo isso, é assustador, né? E é desafiador para nós da educação, que almejamos uma sociedade formada por pessoas autônomas, formada por pessoas livres, pessoas emancipadas, pessoas solidárias, né? Pessoas que possam circular livremente, respeitosamente com os diferentes, né? Pessoas que tenham acesso àquilo que elas próprias produzam. Então, tudo isso fica bastante comprometido com a presença desses grupos, né, desse movimento neopentecostal, que está presente não só nas igrejas evangélicas, mas está presente também na Igreja Católica e em outros segmentos religiosos. Né? Com isso, eu não faço aqui uma fala de desqualificar nenhuma igreja, nenhuma crença, né? Creio que todas são válidas, porque nós, como seres humanos, temos esse lado também da religiosidade. Mas, acima de tudo, nós temos que ser seres capazes de estar sempre vigilantes, atentos, para não sermos enganados por essas figuras que tentam nos passar a ideia de que o mundo que nós vivemos é um mundo que sempre foi assim e sempre será, e que a gente tem que se resignar a ele e esperar para ser feliz num mundo espiritual futuro. Né? Isso eu acredito que já deveria estar superado, que a felicidade deve ser buscada e encontrada aqui mesmo entre nós. E quem vai fazer isso é a espécie humana. Né? A história se faz no presente. É aquilo que se constrói hoje que vai gerar melhorias vindouras. Né? Mas a gente não pode ficar esperando por essas melhorias eternamente. A gente tem que produzir essas melhorias já no tempo presente. E isso só é possível quando a gente compreender que somos nós que fazemos. Né? É o homem que faz a história. Só que a gente sabe também que não é a história que nós queremos fazer. É a história que as circunstâncias materiais, concretas, permitem. Mas para isso é preciso também alterar essas circunstâncias. Né? Se nós ficarmos reféns dos processos econômicos, políticos, que nos esmagam, que nos oprimem, nós nunca vamos mudar a história, nós nunca vamos construir uma sociedade mais justa, né, mais fraterna, uma sociedade igualitária. Essa sociedade que nós vivemos, dividida em classes sociais, essa sociedade em que o modo de produção capitalista que se tornou dominante, hegemônico, que gera essas desigualdades, essa sociedade não convém. Essa sociedade não é a melhor. Né? É preciso a gente pensar que dá para fazer algo melhor. E isso é construção humana e coletiva, é construção
histórica, né? É a ação de cada um, não individualmente, para se dar bem, mas coletivamente para que a humanidade toda seja emancipada. É essa a proposta educacional também, né, da pedagogia histórico-crítica, é essa a proposta política de uma sociedade socialista, de uma sociedade comunista, né, onde a propriedade privada, que apenas legitima os ganhos para alguns, que ela possa ser uma propriedade coletivizada para todos ao ferirem, né, dos ganhos dela decorrentes. Né? Isso é uma luta intensa, né, que talvez a gente não alcance a finalização, os resultados, mas, como toda utopia, ela deve ser mantida. Né? E a utopia é aquela questão que o Galeano fez uma definição muito interessante, que você caminha na direção do horizonte e quanto mais você caminha, buscando se aproximar, muitas vezes ela vai se distanciando, né? Até porque o que nós sonhamos hoje como algo melhor, a gente pensa algo melhor a partir do que nós vivemos, do ruim que nós temos. Quando nós conquistamos algo melhor, aí a gente já passa a ter sonhos mais para frente, né, de coisas melhores ainda do que as conquistas. Né? Então deve ser sempre assim o movimento histórico da humanidade. Maravilha, professor. Só tenho a agradecer as suas palavras lúcidas nesses tempos sombrios e desejar vida longa ao seu trabalho. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Juliana, e agradeço aos que nos acompanharam. Eu fiz uma fala bem coloquial, né? Geralmente essas falas a gente faz com algum texto, né? A gente se organiza nesse sentido, mas eu achei que valeria a pena falar dessa maneira, né? Aquilo que vem, eu diria assim, é o que vem da alma, né? E é uma alma inquieta, e é uma alma que não vai esperar o desencarne para se constituir alma. É uma alma que, materializada nesse corpo, já quer estar vivendo essa luta, essa causa, e vendo, né, nas pessoas. Eu gostaria muito de ver que todas as pessoas pudessem atingir o grau de desenvolvimento intelectual, o grau de desenvolvimento das condições objetivas de vida, né? Às vezes há uma incompreensão de achar que um socialista, que um comunista, ele não deva ter os bens materiais. Às vezes ficam dizendo, mas olha aquele comunista ali, ele tem um iPhone, ele tem um carro, ele tem não sei o quê. Não, o socialista, o comunista, não é contra essas coisas. O que ele condena é o fato de só alguns poderem ter, né? Então, que todos possam ter as coisas boas que são produzidas pela humanidade, né? Que todos possam ter os melhores alimentos que a humanidade produz, que todos possam ter o acesso à saúde também plena, e não apenas aqueles poucos que pagam planos caríssimos, ou aqueles poucos que estão beneficiados nas estruturas de poder. Né? Porque tem gente aí das altas esferas que qualquer dorzinha que sente já tem todo um aparato ali para lhe dar o apoio, para lhe dar as melhores atenções e os melhores medicamentos. Mas o povão, de modo geral, que está aí a sofrer, né, são as maiores vítimas desse momento que nós estamos vivendo, dessa pandemia, né? E olhe que nós temos um sistema razoável que foi implantado há pouco tempo, que é o SUS, que com tudo que se possa dizer dele, mas graças a ele a mortandade não é maior. Imagina se nós não tivéssemos. Né? Os países que não têm esse sistema, a situação é muito mais precária. A pessoa até é atendida, mas depois vai a conta para ela pagar pelo resto da vida, como é o caso dos Estados Unidos e outros países similares. Né? Então, é bom a gente estar muito atento para essas coisas todas, né? Para não ficar buscando se espelhar
em alguns outros como se eles fossem bem melhores do que nós, né? As nossas mazelas, elas são administráveis por nós mesmos quando nós tivermos essa consciência histórica de quem somos, né? De onde viemos, né? Como foram os nossos antepassados, como é que eles viviam. Aqui na Amazônia, a gente ainda encontra muita gente que ainda vive muito próximo daqueles sistemas anteriores, em que não tem uma riqueza à vista, né? Você chega em comunidades aqui que você não vai ver casas suntuosas, mas também você não vai ver crianças ali na miséria, você não vai ver ali velhos morrendo ao relento sem um apoio, né? Então, é possível que todos tenham prosperidade? É possível pensar uma humanidade próspera? Sim. Nós não queremos voltar para uma situação de atraso. A gente quer prosperidade, mas a gente quer prosperidade para todos, né? Esse é o dilema e essa é a questão. Muito obrigado mais uma vez, Juliana. Professor, eu que agradeço aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, e muita gente aqui parabenizando nos comentários, dizendo que a sua fala passa esperança, dizendo que na igreja do senhor elas vão entrar. Lógico que é uma brincadeira. Professora, a gente gostaria de saber agora as suas leituras de quarentena, para a gente então finalizar. Ah, tá certo. Eu até separei algumas aqui, né, que trouxe para mostrar. Primeiro eu vou mostrar umas que não são exatamente as leituras de quarentena. Não sei se está chegando invertido aí, que às vezes a câmera aqui, inverte, ensinar, né? E aprender. Isso, ensinar e aprender. Esse material aqui eu elaborei para a banca que eu fui submetido à banca de professor titular. Então, é um resgate da minha formação, um pouco da minha história de vida, né? Tanto que eu denominei história, memória e história, né? São essas memórias, são essas histórias e aquilo que, ao longo da minha vida acadêmica, eu fui elaborando, né? Então, só para mostrar um pouco assim da nossa... Professor, e no seu currículo está aí que o senhor é presidente da ALAS, então o senhor também é literato, o senhor e o Milton Ratum aí? Então, é uma academia de letras e artes que temos aqui em Santarém, e eu ingressei lá pelos meus inscritos no campo educacional, né, e por uma atividade jornalística que eu exercia aqui na cidade, fazia comentários em rádio e em TV, e eu gosto muito dessa área. Sou um amante das artes de modo geral, um grande apreciador, não sei cantar, não sei tocar, mas gosto muito de estar junto desse povo, né, que eles alegram a nossa vida. E estar hoje fazendo parte desta academia e estar na presidência dessa academia é uma satisfação, uma honra muito grande. O início da minha trajetória, Juliana, se deu da minha trajetória mais de produção acadêmica, se deu com esse livro aqui, né, que o título dele é Do Autoritarismo Repressivo à Construção da Democracia Participativa. São duas dissertações, a minha e a da professora Lília Colares. Na minha dissertação, eu trabalhei o movimento da sociedade da educação aqui em Santarém durante o período do regime militar. E ela estudou, posterior a isso, já o processo de democratização, a implantação da gestão democrática nas escolas, estão organizadas aqui neste livro. Agora, das leituras que eu estou fazendo agora, bom, eu voltei a ler os chamados clássicos da nossa história, né, como Raízes do Brasil, né, a literatura lá do Sérgio Buarque de Holanda, Florestan Fernandes. Eu fui revisitar esse pessoal. E assim, um que eu venho lendo já há mais tempo, né, chamado Tijolão, né, porque o povo hoje foge, né, mas eu aprecio ainda, né, sou dessa fase do tijolão. Esse aqui é um tijolão que eu estou encarando. Deixa eu colocar aqui o nome dele. Amor e Capital. É bem sugestivo. Bem sugestivo, mas é uma biografia muito diferenciada, uma delícia de leitura, né? Porque
além de fazer a inserção pela vida, pelas coisas que não são muito conhecidas, muito divulgadas, paralelamente ele também vai fazendo toda uma análise da produção feita por esse pensador que faz a diferença na história da humanidade, né? Que é um divisor de Professor, águas. se não me engano, essa biografia foi escrita por uma mulher, é isso, né? Eu tenho aqui, Sim, mas sim. uma mulher. Sim, Mary Gabriel. Mary Gabriel, isso. Eu estava esquecendo o nome dela, Mary Gabriel. Isso. Então, uma leitura deliciosa, né? Eu convido para aqueles que gostam de ler para encarar aqui essa leitura. Aí a quarentena pode durar bem tempo, porque livro é o que não falta para a gente ler. Livro é o que não falta. Depois, se o senhor puder mandar para mim um link com os seus livros, estão perguntando aqui para eu pôr na nossa página, tá? Para as pessoas adquirirem. Tá bem, muito obrigado. E, ultimamente, eu tenho me dedicado muito às leituras da pedagogia histórico-crítica. Nós aqui temos um grupo de estudos e pesquisas, que é o STED-BR, né, que é um grupo nacional, mas aqui na UFOPA nós temos o STED-BR UFOPA. Temos um canal no YouTube, que o nome é STED-BR UFOPA Oficial, assim, tudo junto, né? STED-BR é uma sigla, HISTBR. Então, STED-BR UFOPA Oficial, e a cada 15 dias, mais ou menos nessa regularidade, nós trabalhamos um dos capítulos do livro da Pedagogia Histórico-Crítica do professor Demerval Saviani, né? E outras atividades que nós realizamos. E por ali também as pessoas podem chegar às nossas produções, né? E a gente convida todo mundo a fazer parte, né, desse esforço de leitura do mundo, né? Que Paulo Freire também usava muito essa expressão, né, da importância da gente ler o mundo, né? E, enfim, eu procuro estar me apoiando nessas grandes figuras, né? O Paulo Freire, que acabei de citar, o Demerval Saviani, que citei também, o meu orientador, José Claudinei Lombardi, né? E são pessoas queridas e que têm dedicado também as suas vidas a essa compreensão para a transformação. Não adianta só compreender. Agir para transformar esse mundo e transformar a nós mesmos e se possível, a outras pessoas, transformação para essa melhoria, né? Porque não adianta transformar para piorar, né? Mudar para piorar, tem que mudar para melhorar. Né? A partir daquilo que a gente já conhece do passado, né? Por isso a história é muito importante, para a gente saber como já foi, né? Dizer assim, olha, eu não quero mais aquelas coisas lá do fascismo, aquelas coisas lá dos autoritarismos, seja de um lado, seja de outro, né? Aquilo a gente não quer mais, a gente quer ir para adiante, né? Todas as experiências humanas já realizadas, nós temos que conhecer para poder estar sempre superando, né? Sempre na busca de algo melhor. Sim, isso aí, professor. Muito obrigada e até breve. Obrigado também. Tchau. Tchau. Tecendo em Reverso vai ficando por aqui, e eu gostaria de lembrar um belíssimo CD chamado Amazônia entre Águas e Desertos, em que a grandiosa Socorro Lira canta: toda mata tem caipora, para a mata vigiar. Veio caipora de fora, para a mata definhar. Um beijo para vocês e até semana que vem.